Olá, caros telespectadores da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como você já sabe, esse nosso encontro é sempre um convite à reflexão acerca de vários pontos do Espiritismo, fazendo desse momento uma verdadeira sala de aula onde nós poderemos refletir acerca de vários pontos fundamentais do Espiritismo. E o ponto que será a nossa temática de hoje será o tríplice aspecto da doutrina espírita. E para estar conversando conosco sobre esse tema, nós convidamos o nosso companheiro Vicente Cardoso, ele que é pesquisador, estudioso da doutrina espírita, fundador do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, que tem prestado relevante serviço na formação de trabalhadores, no esclarecimento acerca dos princípios doutrinários que a doutrina espírita esposa. Então é com muita alegria que nós estamos te recebendo, Vicente. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. E a primeira pergunta, Vicente, já vai de encontro com essa nossa provocação da abertura. Porque quais são os pontos fundamentais, quais são os pilares do conhecimento humano que caracterizam o Espiritismo? E qual a importância de cada um deles para a nossa evolução? Porque às vezes as pessoas vão se questionar, mas o Espiritismo é ciência, o Espiritismo é filosofia, o Espiritismo é religião? Então, dentro dessa primeira pergunta, eu gostaria que você nos esclarecesse, Vicente. Baseado na cultura humana, nós temos a religião, nós temos as filosofias, nós temos a ciência. Sabemos que a religião, ela precedeu da magia. A magia é prática, na onde o ser humano acredita que as mãos significava para eles o poder, que com as mãos eles poderiam fazer e desfazer as coisas. Com isso, a magia, ela é prática, ela é motora, porque era parte do princípio de que nós podemos fazer com que a natureza trabalhe por nós, que nós podemos fazer com que esses deuses com D minúsculos, eles podem nos servir atendendo às nossas necessidades. A religião nasce justamente aí. Mas a religião, na verdade, Ives, ela é teórica, porque ela parte do princípio da visão, mas da visão abstrata, não da visão concreta, mas daquela visão abstrata que tenta buscar em tudo a presença de algo que esteja sempre acima de nós. Então, com isso, a religião, ela tem essa percepção de que ela está dentro de um campo puramente subjetivo, na onde o ser tenta encontrar realmente uma causa de tudo. Então, isso desperta em nós uma sensação de um poder maior acima de todos e de tudo, que é justamente o Criador. A religião tem esse aspecto de buscar também esse religar as pessoas entre si e entre as pessoas e o Criador. Então, a doutrina espírita, ela está fundamentada em cima dos princípios da religião, não da religião instituída. Essa religião que nós temos aí dentro de um processo dogmático, dentro de um processo ritualístico, dentro de um processo, digamos assim, cheio de aparamentos. Mas uma religião que ela lida com o sentimento da criatura humana, que tenta resgatar nele o sentido da espiritualidade. Ela tem como base também a filosofia. A filosofia, ela vai nascer justamente daquele momento da indagação dos porquês da vida. Por que sofremos? Por que estamos aqui? Para onde nós iremos quando daqui partirmos? Então, é a teoria dos porquês. E a filosofia nasce também lá na Grécia e nasce do princípio da poesia, porque filosofia é amor à sabedoria. Com isso, esta filosofia nos leva realmente ao despertar da ciência. A ciência já é algo concreto, algo que você busca e você consegue comprovar. Sem a religião, sem a filosofia, Ibis, nós não teríamos a ciência hoje, porque a ciência, ela busca a comprovação, é a parte do princípio da observação criteriosa,
ela nos leva ao método da experimentação e depois, então, tira as conclusões, que é a dedução daquilo que se observou, daquilo que se experimentou, daquilo que se mensurou. Nos leva, então, a uma concretização. Doutrina espírita, o espiritismo, ele está fundamentado em cima desses 3 princípios essenciais. Com isso, a gente passa a perceber que cada um desses princípios tem um papel fundamental na doutrina. A ciência é a base, por onde nós comprovamos, e através do próprio fenômeno espiritual, mediúnico, temos a comprovação de tudo que nós estamos almejando, de toda a pesquisa, toda a curiosidade do ser humano. Ali você encontra uma exatidão de tudo que a doutrina realmente nos traz. A filosofia, Ives, é aquele ângulo descendente, é aquele que vem de cima para baixo, porque a filosofia, ela trata das consequências morais que decorrem das relações dos espíritos para conosco. É a reflexão, né? A reflexão, da indagação, perguntando, né? Por quê e para onde nós iremos? Então, é o ângulo da indagação. A religião já é o ângulo de cima, de baixo a cima, porque é aquele ângulo que nos religa ao Criador. Mas é o ângulo também que resgata, redescoberta o cristianismo vivo do Cristo na Palestina de 2000 anos atrás. Então vejamos nós que esses 3 aspectos é de fundamental importância, é um triângulo equilátero na visão de Emmanuel. E, na verdade, vem atender às nossas necessidades mais amplas, porque a doutrina espírita, enquanto sendo um consolador para a humanidade, ela precisaria abarcar esses 3 aspectos do entendimento. Porque veja você, Vicente, e os nossos telespectadores, que todos nós, de certa forma, temos a nossa mentalidade, os nossos pensamentos vinculados a determinada área. Isso. Existem os pensamentos que são mais filosóficos, pessoas que são mais dadas à filosofia, outras à ciência e outras religiões. Então, para que a doutrina espírita pudesse abarcar toda essa gama de necessidades, ela precisaria reunir esses 3 aspectos. Allan Kardec, as obras dele são permeadas desses 3 aspectos? São. Toda a estrutura, digamos assim, da doutrina espírita, que veio através de variados médiuns em lugares diferentes, na França e até mesmo em outros países, ele reuniu todas essas comunicações esparsas e deu a essas comunicações um corpo, que nós chamamos corpo doutrinário, na onde é justamente o tríplice aspecto que estamos falando aqui hoje. Porque sem a ciência, como é que nós comprovaríamos o que a filosofia indaga, nos desperta para buscar o conhecimento? Sem a religião, como é que nós desenvolveríamos em nós um sentimento de religar ao Criador? Então, com isso, doutrina é um conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos, e até mesmo políticos, dependendo como se vê uma doutrina. Doutrina espírita, Ives, é o conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos que visa interpretar o espiritismo, que é de todos os tempos da humanidade, e interpretá-lo racionalmente, em tempos de hoje. Quer dizer, contextualizando tudo que os espíritos trouxeram de tempos passados, que o espiritismo é tão velho quanto o homem. Ele está presente em todas as culturas, em todas as religiões, ele está presente no catolicismo com muito mais propriedade do que nas demais outras religiões, porque o princípio do espiritismo são os mesmos princípios do catolicismo. Que é Deus, a alma, a imortalidade, as penas e recompensas futuras. E interessante, Vicente, porque a própria codificação espírita, ela tem uma marca bem forte em cada das suas obras, é mais intensa de um desses aspectos da doutrina espírita. Porque você pega o Livro dos Espíritos, ele tem um viés mais filosófico. Mais filosófico. Né? Você pega o Livro dos Médiuns, é um viés mais científico. Mais técnico. Mais técnico, mais criterioso. Isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo
espiritismo já é mais a moral do Cristo. É por isso que a gente vai ver companheiros dentro do nosso movimento espírita mais identificados uns com o Livro dos Espíritos. Isso. A gente pergunta, mas qual livro você é mais afim? Eu sou mais afim do Livro dos Espíritos. Outra, eu gosto mais do Evangelho. Eu gosto mais do Livro dos Médiuns, justamente por essas diferentes características nossas, né? Isso é importante, porque isso num todo, Ives, isso vai compor realmente esse complexo, né? Porque a doutrina espírita não é uma doutrina fechada, ela é uma doutrina aberta, porque é uma doutrina progressiva e progressista. Por que progressiva? Porque ela está em constante progresso com o progresso da humanidade. Progressista porque ela proporciona a todos nós o nosso progresso. Então, ela é uma doutrina consoladora, reconfortadora, esclarecedora e que nos promove uma condição espiritual da qual nós precisamos adquirir. Então, com isso, ela vem resgatar, ela vem interpretar tudo isso do passado de uma forma racional, sem alegorias. Ela interpreta as palavras de Jesus e enfoca em tempos reais o que Jesus falou de 2000 anos atrás. E interessante que Allan Kardec, Vicente, desculpa ter de igual, é que o Allan Kardec disse que a doutrina caminharia para e passo com a ciência, caminharia lado a lado com a ciência. E um dia, se a ciência provasse não estaria errado em algum ponto, ele se corrigiria naquele ponto e seguiria com a ciência. Ou seja, teve a humildade, o codificador teve a humildade de apresentar a doutrina espírita, na verdade, com esses dizeres, para o diálogo e para o debate. Porque o momento do surgimento que o espiritismo veio à tona, à luz à humanidade, foi um momento muito conturbado, em que a ciência estava num período de efervescência, a filosofia e a religião estava desmoralizada, o espiritualismo ele estava, de certa forma, em decadência. Então, precisaria que tivesse essa capacidade racional, os seus postulados, a fim de dar uma resposta para um contexto histórico. Coerente, fidedigna, ao Evangelho de Jesus. Inclusive, no primeiro capítulo do livro A Gênese, ali coloca que a doutrina não poderia ter vindo antes do século XIX, porque se ela tivesse vindo, ela teria sido abortada. Porque a nossa maturidade, Ives, não era suficientemente para entender a doutrina no seu contexto, no seu tríplice aspecto, que é a ciência. Então precisava que os cientistas, que a humanidade, estivesse adiantado suficientemente com a ciência para poder receber no seu bojo o contexto doutrinário, filosófico, científico e de consequências morais. Porque até então, Ives, nós tínhamos várias filosofias. E a doutrina, ela veio justamente no momento em que Auguste Comte havia deixado para nós uma proposta filosófica, capaz de permitir que o método experimental fizesse com que Allan Kardec interpretasse os ensinamentos espíritos de uma forma coerente, fidedigna e muito racional. Porque a única filosofia espiritualista até então é a filosofia espírita. Porque até então não houvera nenhuma outra filosofia, exceto as filosofias, desde a filosofia materialista, lá de Demócrito e Leucipo, até o presente momento. Inclusive, o Livro dos Espíritos está estampado nas primeiras páginas dele, filosofia espiritualista. Um tratado de filosofia espiritualista. Porque o Livro dos Espíritos, Ives, ele é espinha dorsal. Ele é o contexto filosófico de todo o contexto doutrinário. Porque o Livro dos Espíritos traz, na sua primeira parte, as premissas, quer dizer, o prelúdio do livro que levaria o título mais tarde, a Gênese. O segundo livro do Livro dos Espíritos, ele levaria, através do prelúdio, o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. E o terceiro livro seria o Evangelho segundo o Espiritismo, porque trata das leis morais. É a síntese, né? É a síntese. Então, ele sintetiza na quarta parte, que são as penas e recompensas futuras, que hoje é o livro Céu e Inferno. Então, o Livro dos Espíritos, ele traz, estruturado em todo o seu contexto, os 4 demais outros livros, que é uma complementação do que o Livro dos Espíritos estruturou na sua primeira edição. Aliás, na sua segunda edição. Porque na primeira edição, o Livro dos Espíritos não continha a segunda parte, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos continha somente 501 perguntas.
Já na sua segunda edição, ele já trouxe 1018, quer dizer, 517 perguntas a mais. Então, com isso nos traz realmente um conhecimento muito amplo, muito bem organizado pela espiritualidade. Agora, Vicente, o Allan Kardec também disse que deu a primeira palavra, ele não deu a última, porque o Livro dos Espíritos, como síntese das demais obras, é claro que ele tem que necessariamente ter um conteúdo reduzido, Sim. né? E nesse sentido, Allan Kardec, ele contou com outros colaboradores que lhe, de certa forma, ajudaram a sustentar a codificação, desdobrando-a em seu triplo aspecto, tanto filosófico como científico. Ele teve... Eu diria, sabe, Ives, que Allan Kardec, ele não deu nem a primeira e nem a última palavra. Porque se ele tivesse feito isso, não chamaria de espiritismo, chamaria de kardecismo. Allan Kardec, na verdade, participou muito pouco no contexto doutrinário de toda a estrutura. Na verdade, o papel dele foi de concatenar as comunicações espirituais, vindo através de um variado número de médios e de lugares diferentes, e as agrupou dentro de um contexto chamado doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, razão pela qual nós chamamos de espiritismo. Certo. Espiritismo é tudo aquilo que vem dos espíritos. Se Allan Kardec tivesse dito a primeira e não tivesse dito a última, seria kardecismo. Com isso, nós passamos a perceber que nós não estamos lidando com o kardecismo. Muito bem observado. Eu, por exemplo, eu não sigo Allan Kardec, eu sigo a doutrina espírita. Isso. Eu não sigo realmente aquilo que Kardec realmente nos apresentou, o processo puramente pedagógico pelo qual ele elaborou toda a estrutura da doutrina. O intermediário da espiritualidade. O intermediário da espiritualidade. O que ele fez foi pegar toda a doutrina vinda através desses médios e dar a ela um sentido pedagógico, metodológico, quer dizer, algo que pudesse a gente poder estudar, Ives, e compreender a doutrina num todo, princípio, meio e fim. Esse foi o papel dele. Então, na verdade, ele não disse nem a primeira e também não dirá a última. Serão os espíritos que disseram a primeira e não dirão a última, porque a doutrina é progressiva. Então, amanhã eles virão novamente, sempre contextualizando a doutrina. Ela acompanha a evolução. A evolução. Agora, essa complementação que houver por parte de grandes médios, de grandes trabalhadores, grandes espíritos, essa falange de espíritos comandados pelo Espírito da Verdade, tiveram a sua coparticipação no contexto doutrinário. Então, houve uma grande participação de muitos espíritos que vieram trazendo as suas comunicações espirituais, formulando a doutrina num todo. Então, houve essa coparticipação, sim, essa ajuda, esse trabalho conjunto. Não foi um trabalho de uma única pessoa. É tanto que o Espiritismo ele é um produto dado de ensinamento dos Espíritos. Está lá no prefácio do livro, que é o Espiritismo. Que é o Espiritismo. E, Vicente, você tocou num ponto que até muito tempo na história do Espiritismo foi um ponto muito delicado, que é a questão da religião. O Espiritismo enquanto religião. É claro que não uma religião convencional, como você bem disse, vinculado aos dogmas, aos rituais, mas uma religião no sentido primordial, daquele que liga, né, o religare do latim, que liga o homem a Deus. E eu te pergunto, o Espiritismo é uma religião? Porque você já meio que respondeu essa pergunta, mas eu queria que assim pudesse nos dar uma outro gama de comentário, a fim de que essa questão fique um pouco mais clara para o nosso telespectador. O Espiritismo, na verdade, ele não é uma religião convencional, tradicional. Ele não é uma religião instituída. Porque, na verdade, a doutrina espírita é como diz os próprios Espíritos no Evangelho sobre o Espiritismo. É a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então, não se trata de uma religião que tem cultos, não trata de uma religião que tem cerimônias, não trata de uma religião que tem assim, um processo de aparamentos, tá? Mas a doutrina espírita, para nós, ela torna-se uma religião no seu aspecto puramente filosófico.
Por que, no seu aspecto filosófico? Porque ela faz com que nós possamos agregarmos-nos pelo sentimento. O sentimento da fraternidade, o sentimento da solidariedade, o sentimento da caridade. Inclusive, ela preconiza a caridade. Assim como algumas religiões preconizam que não haverá salvação, né, libertação fora da própria igreja, a doutrina espírita coloca que não haverá libertação fora da caridade. Que, assim, essa situação, essa máxima, digamos assim, que é fora da caridade, não há libertação nossa. Não é questão de salvação, mas a nossa libertação espiritual. Então, a doutrina espírita, ela não é uma religião como as demais outras religiões. Mas, no fundo, ela tem uma proposta de fazer com que nós possamos resgatar em nós um sentimento de espiritualidade. Que a coisa mais importante em mim, em você, em todos nós, é resgatar o sentimento de espiritualidade. Inclusive, no final do prefácio do livro Nosso Lar, eu gosto muito quando Emmanuel diz que nos nossos campos de fé nós precisamos muito do espiritismo e do espiritualismo, mas nós precisamos muito mais de espiritualidade. Porque justamente a espiritualidade é que se trata dessa essência, né, que vai nos preparando para o nosso futuro espiritual. Porque às vezes, Ives, nós somos repletos de espiritualização, mas carentes de espiritualidade. Nós chamamos de perfectibilidade. Porque Deus, o Criador, é perfeito. E a sua obra há que ser perfeita. Então nós somos pessoas, no ato da criação, pessoas perfeitas. Embora nós não estejamos perfeitos. Porque Deus quer que nós venhamos por nós mesmos desenvolvermos essa perfectibilidade. Então, com isso, é o meu esforço, é o seu esforço, são nossos esforços que farão com que essa perfectibilidade ela venha à tona. Com isso, nós atingimos, então, na providência divina, a felicidade plena, que é o caminho pelo qual nos conduzirá realmente ao Criador. É por isso que Emmanuel, ali no prefácio do livro Consolador, ele diz que a doutrina espírita se trata de um triângulo de forças espirituais. Ciência e filosofia vinculam o espiritismo à Terra, como uma figura simbólica que visa o aperfeiçoamento da humanidade, da Terra. No seu aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, preparando o homem para o seu imenso futuro espiritual. Então é esse preparo que esse último aspecto que vai nos dar, né, Vicente? Inclusive, Ives, a doutrina espírita, ela como sendo uma nova ciência, não uma outra ciência, mas a ciência mesmo, uma visão mais holística. Porque, assim como a ciência oficial, temos o materialismo como sendo objeto de estudo, a doutrina espírita tem como objeto de estudo o espírito, o elemento espiritual. Então, ambas, digamos assim, se entosam e buscando uma aceitação uma da outra, unindo os dois elementos do universo, o elemento material e o elemento espiritual. Então, com isso, a gente passa a perceber que a doutrina espírita, ela resgata o Evangelho de Jesus, de 2000 anos atrás. É tanto que a doutrina é a revivescência do cristianismo puro, da Palestina, e que traz para nós hoje, de forma contextualizada, todo o ensinamento do Cristo. Para isso, é imperioso que a gente saiba que a doutrina espírita é a terceira das 3 revelações. Tivemos Moisés como primeira, Jesus como segunda, e a doutrina espírita como terceira das grandes revelações da humanidade, e para a humanidade. Então, com isso, é imperioso não esquecermos que a doutrina espírita está para nós hoje aquilo que o velho espiritualismo, resgatado pelo novo espiritualismo, que é a própria doutrina espírita, quer dizer, uma proposta altamente científica, nos levando ao entendimento coerente e fidedigno, a causa e o efeito. E saciando os nossos anseios. Dentro de todos os questionamentos que o homem contemporâneo tem com todas as aquisições científicas, tecnológicas. As perguntas são outras, né, Vicente? Consolando, reconfortando, libertando, esclarecendo a humanidade. Tudo. Ô, Vicente, eu gostaria de te agradecer a presença. Eu agradeço, Ives, pela companhia sua hoje, nessa manhã, com os nossos telespectadores, nos ouvindo e nos vendo. Agradeço também a paciência de vocês, a audiência. Lembrando que na próxima terça-feira nós estaremos aqui no mesmo horário, refletindo sobre outros temas. Desde já, agradeço a companhia. Muita paz e até lá.